ao jardim. E ele olha e fala o seguinte: olha, seu Mário, pelo tamanho do seu jardim, eu presumo que eu vou gastar 6 horas de trabalho aqui. E vou cumprir o que o senhor me pediu. O senhor me pediu para fazer isso, podar o jardim, etc, etc. Então, ele combina um valor comigo, e eu aceito. Nesse valor já está incluído vale transporte, de acordo com a distância dele para aquele trabalho. Está combinado tudo. Então, eu pago uma diária, que já está incluído todo o valor estabelecido. E o que eu quero como contratante, que quando chegar lá, aquela tarefa que eu contratei a ele esteja concluída. Não importa se ele falou que ia gastar 6 horas e de repente gastou 10, porque ele estabeleceu um preço. E eu, como contratante, aceitei, e eu contratei uma tarefa, não uma carga horária. O mesmo jardineiro, como exemplo, ele poderia ir em outra casa e pelo tamanho do jardim falar: olha, aqui eu vou gastar 9 horas de trabalho e vou te cobrar, como exemplo, R$80. E no caso anterior ele cobrou 60. Porque o diarista, ao combinar o valor da diária, ele vê o tamanho do serviço que tem que cumprir e ele vê, em função disso, você vai gastar X horas ou menos horas, mas estabelece um preço e ali é acordado entre as partes. Então não existe, nunca houve, contratar um diarista para fazer uma carga horária, e sim para cumprir uma tarefa naquele dia. No Brasil, hoje, a situação da diarista, ou do diarista, né, que são os jardineiros, enfim, e outros também trabalhadores, a opção pelos empregadores é por esta forma de trabalho, ou seja, pagar a diária, que não caracteriza aí o vínculo de emprego, Mário? Eu diria que não, porque a questão do emprego doméstico depende da necessidade de quem contrata. Um exemplo: de repente um casal trabalha a esposa, trabalha o marido, tem um filho ou 2 filhos, seja lá, ou uma pessoa idosa, e tem que ter alguém diariamente naquela casa para cuidar daquela criança, para fazer os afazeres domésticos. Então ela precisa de uma pessoa, como exemplo, de segunda a sexta. Estou dando um exemplo. E aí, no caso, vai contratar uma empregada doméstica, porque ele quer que aquela pessoa vá todo dia. Poderia, de repente, contratar uma pessoa para ir 4 vezes por semana, que é necessidade. E, nesse caso, tem que assinar a carteira, tem que recolher o INSS, que é somente 12% para o empregador, tem o desconto da empregada, vai ter direito às férias, 13º, a doméstica vai ter direito aos benefícios previdenciários. Então, essa questão de ser diarista ou doméstica depende da necessidade. Tanto é que no Brasil hoje, conforme o IBGE, há 6.600.000 empregadas domésticas, existe uma estimativa de 3 milhões de diaristas. Nós estamos falando de quase 10 milhões de trabalhadores, divididos entre diaristas e domésticos. Então, a questão se prefere diarista ou doméstica depende da condição econômica e principalmente a necessidade daquela pessoa que contrata. Em relação à Justiça do Trabalho, aí não há um consenso em relação ao que gera o vínculo de emprego, ou seja, seriam aí os 2 dias ou 3 dias. Enfim, qual o entendimento do Instituto em relação a essa situação que hoje realmente acontece nas varas de trabalho? Ok. Bom, a primeira observação: por que esse projeto de lei? Justamente para pacificar essa questão, ou seja, para que quem contrata não fique naquela insegurança futura, se amanhã aquela diarista deixar de prestar serviço, se vai entrar com uma ação na justiça. E do outro lado, não criar essa ilusão à diarista que ela aceita ser diarista, mas às vezes pensando no futuro, já entrar com uma ação reivindicando a carteira assinada, recolhimento de INSS, férias, 13º, vai por aí afora. Então, o que tem acontecido historicamente na Justiça do Trabalho brasileira, inclusive com várias decisões do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Até 2 dias, a Justiça não reconhece vínculo empregatício, então é diarista. Mais que 2 dias, já reconhece direito à carteira assinada, vai ter que recolher o INSS, pagar 13º, férias, etc. E aí tem um dado importantíssimo. Quando a gente fala em diarista, normalmente quem contrata uma diarista, contrata, vamos supor, 2 dias por semana, que ela vai terça e sexta numa casa. E toda semana ela está indo.
Agora, aquela diarista, ela presta serviço na casa de João, de repente presta mais um dia na casa de Antônio, mais alguns dias na casa de José e vai por aí fora. Então ela é uma autônoma que presta serviço em vários lugares e que na somatória do que ela recebe por diária, ela provavelmente ganha 3 vezes mais do que uma doméstica, que normalmente ganha um salário mínimo com carteira assinada. Um outro aspecto fundamental para não caracterizar o vínculo, que é o entendimento normal da justiça, é que tem que pagar no dia do trabalho, e por isso é diarista. Um erro muito comum em quem contrata diarista é pagá-la mensalmente. Se eu pago mensalmente alguém, eu descaracterizo a diária. Ela virou uma doméstica, ela virou uma mensalista. Então, o contratante de diarista tem que pagá-la no dia e pegar um recibo. Então, historicamente, a Justiça do Trabalho brasileira, até 2 dias, não reconhece vínculo, é diarista. Mais que 2 dias, tem que assinar carteira. Uma questão que eu imagino que gere polêmica, e até para quem está nos escutando, acompanhando o programa, é a seguinte pontuação que eu vou até fazer aqui, Mário. Eu tenho uma diarista e trabalha 2 dias na minha casa. Eu posso registrar? Ou eu só posso registrar se ela trabalhar mais do que 2 dias, como você mencionou? Ou seja, acima desses 2 dias, 3, 4? Como é que fica daí essa questão? Bom, vamos lá. Você registrar uma diarista, você está beneficiando ela. Então, beneficiar, ninguém bloqueia. O que não pode é prejudicar. Então, não tem nenhum problema ter uma diarista. E eu até, em consideração a essa pessoa, eu vou registrar a carteira, dando a ela o vínculo empregatício com direito a férias, 13º, e vai por aí afora. Então, a lei não impede que você a beneficie. Você não pode prejudicá-la. Então, você tem uma diarista, o entendimento equivocado. Você tem uma pessoa que trabalha mais que 2 dias na minha casa, semanalmente, eu terei de registrá-la. Se ela trabalha até 2 dias, é uma diarista, não tem essa obrigação. Agora, nada impede que com até 2 dias eu queira registrá-la, que eu estou dando um benefício. A lei não impede beneficiar, a lei impede prejudicar. E para você que está acompanhando o programa Justiça para Todos, lembre-se que você pode participar aqui com a gente ao vivo, encaminhando um e-mail para daniellemachado@amapar.com.br. Aqui você tira suas dúvidas, deixa seu comentário e ainda pode sugerir temas para os próximos programas. Hoje nós estamos falando sobre a questão do diarista. Quem está aqui com a gente é o Mário Avelino, que é presidente do Instituto Doméstica Legal. A gente vai para um rápido intervalo e volta num instante. No próximo bloco vamos falar sobre a carteira de trabalho.